programa, que é você, Natasha. Gente, eu tô gostando! Arrasa, bicha! Tá ótimo! Mata o porquinho! Dá pra dar um espaço aqui, por favor? A gente pode dar um espaço. Ela já quer o meio. Não quero ver magrinha, espaçosa. Para, eu gosto que a coisa larga, né, querida? Mas não sei se E aí, gata, ficou? Parabéns, menina. Primeira semana a senhora ganhou o desafio, segunda semana no bottom. Como é que foi essa sensação, mulher? Menina, sabe que quando eu tava lá no camarim esperando pra fazer a dublagem, eu fiquei pensando nisso, que eu acho que é a única coisa legal. Numa semana você vence e na outra você é quase tombada. E é real. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Eu fiquei louco com aquilo. Imagino, gata. Mas deu certo. Ontem a Campari falou sobre tipo, drags que não querem envelhecer e coisas desse tipo. Eu acredito que cada vez tem um estilo de drag diferente, né? Cada drag escolhe uma coisa diferente de fazer. Sim, não pode ter limite, não pode ter amarras, não pode ter nenhum tipo de segmento mais importante do que o outro. Quando eu ia na balada, eu via, tipo, as drags mega mulherzinha, meninas, e eu não queria fazer aquilo. Eu sentia uma coisa de fazer uma coisa totalmente diferente. Acho que cada drag tem a sua personalidade, o seu estilo. E eu acho que hoje a gente tá vivendo uma época que todo mundo quer padronizar e quer falar assim, drag tem que ser isso. Gente, eu sou drag porque eu quero ficar livre de qualquer outra coisa que a sociedade me prende de fazer. O que eu falo a respeito de drag é a potência das coisas. A gente pode. Exatamente, pode qualquer coisa. Eu também acho. O nosso corpo aguenta qualquer tranco. Sim, eu também acho. É um corpo que segura a onda. Segura essa marina aí, gente, meu isso aí, amor! mano. A gente aguenta muita qualquer coragem, coisa. velho. O ego da TV, gente. A ilusão A dela. ilusão dela, filho. Amor, eu não tenho culpa. Ela fica cantando. Quem acha que a vinhetinha que saiu uma palma só? Gente, bicho, que Para de aplaudir. É remix. Eu vejo muito, analiso muito maquiagem. Então, dentre as meninas, eu acho que a Fefe ainda tem muito o que aprender. Ontem a sua maquiagem não tava boa, mana. Antes do bolo. E... Eis que a gente sai de cena. A Fefe Houston está no banheiro, rindo, se divertindo, porque atiraram um bolo na cara dela. Gente, a Fefe Houston é um ser humano de verdade. Eu passei a respeitar ela nesse dia. Fefe, o bolo tava bom? Eu acho que a autoconfiança é a base de tudo, porque se eu não for autoconfiante, eu vou ficar triste com críticas como essa, porque tem shade aí no meio, entendeu? Eu não gosto de shade, eu acho desnecessário. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Mas eu acho shade necessário ser uma coisa do drag. Mas é bom que ela já saiu hoje, que aí já ninguém precisa mais aguentar. Mas tem uma página no Facebook, chama Fefe Houston Memes. É só de fotos delas, joguem no Facebook, sério, é muito engraçado. E ela jura que acha que fui eu que criei. Não fui eu que criei, Fefe, mas eu queria muito ter criado. Mas não queria. Eu queria muito ter criado essa página no Facebook, mas é uma página maravilhosa. Eu queria estar com o celular aqui pra mostrar pra vocês. Mas joguem aí, Fefe Houston Memes. Que foi, mulher? Tô chateadinha, não vou mentir, tô triste, tô chateadinha. A gente se apega a vocês vão embora, entendeu? É só não mandar embora. Entendeu? Depois a gente fica com problema. Não manda ninguém embora. Ai, mas vamos deixar pra lá isso, né, gente? Porque a vida continua, não é verdade? Uma pena que a nossa amiga Natasha nos deixou. A Natasha é uma drag que eu vi evoluir. Tava todo mundo torcendo por ela, pra que ela se desse bem. E, infelizmente, ela saiu. Aliás, parabéns, Malona, por ter ganho o último desafio. Né? E parabéns, Macarla, também, que sobreviveu, né? Aliás, deixa eu dar uma olhada em vocês. Estão mostrando os dentes. Tá dando escovar o dente? Tá todo mundo limpinho, limpou o bumbum? Tá todo mundo cheirosa, passaram os desodorantes? Porque nós temos uma visita ilustre hoje. Então todo mundo, por favor, comportadinha, em posição, para receber ela. Ela que é a nossa grande diretora. Com vocês, ela!
Silvete Montilla! Isso não é um anel, isso é uma joia, louca! Tudo bem, gente? Silvete Montilla, a própria. Hoje vai ser babado. Hoje vai ser um dia, Alexia, de mamar, de acabar uma com a outra. Olha pra você no espelho pra ver se você está está nesse espaço hoje. Eu acho que não, Silvete. Eu não tô muito bem, eu tô um pouco deprimidinha. E vai ficar pior, porque eu vou acabar com você. Entendeu? Vou acabar com a sua carreira. Quem mandou querer participar da academia de drag? 2! Tchu, gente, vamos? Então eu vou pedir pra você dar uma voltinha e fazer o L. Sabe o que é? Voa! Vamos aplaudir a Alexa Drifter. Olha lá. A gente não faz porque é cheio. Então é isso, meninas. Vocês estão vendo meu visual que eu gasto. Olha isso daqui, vocês sabem. Um continente. É, meu amor, a vida tá difícil. Não pra mim, né? E hoje, a prova de hoje vai ser uma xoxá a outra. Entendeu? Não sou humorista, mas uma xoxação todo viado tem que saber fazer, né? Parem! Ah, mentira! Olha lá! Olha, gente, pelo menos... pode aplaudir ele, o Rick. Olha, não tinha visto ele desde a primeira semana. Dá uma voltinha pra gente ver o corpo. Não vamos acabar com a academia. Vamos dar continuidade. Só isso já vai levantar o Ibope. Alguma coisa pra falar? Mentira! Mentira, gente! Vocês não sabem o que vai acontecer agora. Dá mais uma voltinha então, Rick, pra gente... Pode aplaudir. Olha lá. Tchau, Marlon Brando. Quem gostaria disso em casa, uma palma só? Eu também, porque eu não tô morta. Então, como eu tava dizendo pra vocês, hoje é um dia de mamação, de xoxação. Uma xoxá a outra. Quem assistiu a primeira temporada? Lembra que teve um atraque, uma xoxação? Então é mais ou menos isso, tudo com qualidade, com não querendo acabar com o programa, que eu tô com o nome maravilhoso. Mas eu tenho uma surpresa. Surpresa que pode acabar com a carreira de vocês. Entendeu? Na hora da xoxação. Ladies and... senhoras e senhores, recebam a surpresa, vocês de Academia Tchu, com muitos aplausos, a surpresa, que entre. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quando eu olho pra porta de entrada, me vem um batalhão da primeira temporada. Vocês assistiram a primeira temporada? Você lembra como elas eram horrorosas? E de repente elas me aparecem divas, maravilhosas. E todas montadíssimas, montadésimas. E como eu havia dito, hoje é dia de xoxá. Então eu quero que cada uma cata um papelzinho e segura. Não abre, só pega e segura. Segura. Vamos lá. Segura quando eu falar, abre. Então deixa eu explicar. Vocês cada uma pegaram o papelzinho. Como a gente falou de xoxação, de acabar com a academia. Entendeu? Só olhando por baixo. Esse visual delas daria 4 apartamentos aqui em São Paulo. Então, né, minha querida, parece que você não aprendeu nada, né? Da última vez que você esteve por aqui, né? Acabamento com você não tá tendo, né? A tinta acabou, porque esse cabelo seu vermelho seco e essa raiz preta não tá ornando muito. Talvez orne com essa sua cara, né? Bem acabada, por sinal. Lavínia Tempestade... Desculpa, é Storm, né? A gente sabe que é Storm porque passa a tempestade, fica essa bagunça, né, amiga? A gente sabe que o Rio de Janeiro continua lindo porque você tá aqui em São Paulo hoje.
Querida, vê-se que eu sou tempestade pela bagunça que eu posso fazer na sua cara. Enfim, o Rio de Janeiro continua lindo porque beleza pra mim não basta. O Rio ficou bonito por minha causa, agora é bom trazer um pouquinho de beleza para São Paulo. Muito bem, vamos começar pelo reconhecimento da espécie. Aquela que deveria ser Cruella de Via. Uma estampa de urso panda com vitiligo. Resultado: um ser ainda em pesquisa pela NASA. Amor, eu não vou te responder porque eu não te conheço, tá? Mas o dia que você tiver uma front lace, aí você resolve fazer alguma coisa. Ai, já começou? Ai, Rita, tão linda. Ela fala, parece que tá meio dopada, assim, toma uns 4 Rivotril, né? Fica louca, velhice. Eu não entendo muito bem. Você tá passando por alguma dificuldade financeira? Porque, amor, seu pé tá saindo pra fora do sapato. Fefeia Houston. Ai, perdão, aqui é um ato falho, Freud explica. Bom, vamos lá. Com relação ao sapato, não tem nada escapando, porque, ao contrário de certas pessoas, eu não uso nada feito na Índia, tipo a sua base. E caso eu possa continuar, eu só perguntaria, é você mesma que faz sua maquiagem? Para. Hydra Von Carter, eu me sinto muito constrangida de te ofender, porque eu tenho medo de que o Ibama me prenda por ofender uma espécie em extinção. Eu queria dizer que você foi criticada por usar joias demais no seu pescoço na última temporada. Foi mandada embora por isso. Quer ir pra casa outra vez? Essa mão na frente não vai me impedir de contar que você está com as bolas de fora. Eu queria que vocês mostrassem as bolas do meu... Agacha pra eu ver. Faz um agachamento. Rita Von Hunt all over again. Amor, eu tenho 3 nomes pra você: Adams, Mary Poppins e Blue Space. Shantara Thompson. Ou deveria ser Shantara Who? Shantara, analisando o seu modelo, dá pra ver que, assim como a primeira temporada, você tentou. Quanto ao Shantara Who, né, querida? Olha aí, ó. Tenho 400 likes numa foto. Isso é alguma coisa? 400 likes numa foto? Paga a conta. Ah, para. Não tem nada. Mentira dela. O que eu mais gosto é que eu tava com saudade, assim, da Bárbara. Saiu no primeiro episódio, mas voltou, não é? Eu amo. Bárbara, que saudade, menina. Você voltou bonita, né? Por quê? Mas eu gosto dela, da Popovic. E quando eu peguei o nome, eu falei, fodeu sem vaselina, menina. Porque eu, eu falei, e já me falaram que ela pega as bichas e bate mesmo. E aí já me falaram que ela saiu na mão com pencas bichas. E eu falei, Bi, depois eu não posso perder a prova, eu não vou dar minha cabeça pra ela. Mas eu sou dona do shade, mas eu não vou deitar pra essa bicha. Mas o que ela não esquece é o peitinho de 99. Tira ele, eu quero ver também. Tá com medo, né, amore? Tá com medo. Ai, gatinha, olha quantas meninas lindas, né? Dula Delo Russo, alguma coisa assim. Você tá bem confiada que você vai ganhar, né? Acho que já tá na 3ª semana. Mas é isso, a autoestima é tudo numa pessoa. Mas, ó, beleza. E meu peito, ó, voltou. Sempre anda comigo. Amigo fiel. Mas sucesso, gata. Mas era shade, né, menina? Não é discurso. Não é pra presidência. Yasmin Carrara, uma paixão nordestina. Deixa eu falar de você. Bem, eu admiro você, amiga, porque você é uma pessoa sem complexo nenhum. Porque você já sofre de gigantismo e mesmo assim colocou uma alegoria na cabeça. Né? Belíssima. E, pra finalizar, olhando pro seu...
Filma o joelho dessa demônia. Olhando pro joelho dessa demônia, eu entendo por que falam que criança tem cara de joelho. Tá linda, amiga, tá linda, tá linda. Ajoelhou no cinzeiro, Yasmin. Meu amor, isso aqui é beleza e condições. Isso aqui não é alegoria, meu amor. Isso é riqueza mesmo. Fui na 25, comprei, paguei e estou dando close na sua cara. Não só na sua, em todas aqui, tá bom? E a respeito do joelho, meu amor, vai crescer primeiro ou colocar um salto de 22 para depois falar comigo, tá bom? E se você for a boa, quero ver você ganhar esse programa. Pois é, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo ó. Tá assim, teve coisas boas, teve coisas não boas e teve coisas ruins. E a vencedora, mas antes disso temos um prêmio. A que foi a melhor na prova vai ganhar um calendário de Rita. Vamos lá. Rita Von. Assim que eu gosto. Então assim, a que venceu a prova de hoje, da xoxação, da mamação, foi você. Duda Della Russo! Foi a vencedora da prova, já ganhou um calendário. Vou só retocar minha beleza, mas eu trago não uma beleza, um talento, um ser humano maravilhoso. Alexia Twister, beijo meninas, boa tarde, tchau, tchau. A gente não faz pra ganhar um trocado, né, gente? Pelo amor de Deus, tá difícil a vida. Bom, meninas, agora nós vamos pro próximo desafio, tá? Será em dupla. Vocês vão ter que criar uma sketch de comédia de até 3 minutos, utilizando as personalidades brasileiras que vocês trouxeram, tá bom? Eu vou pedir a ajuda das nossas amigas veteranas para que vocês anotem neste papel o nome de cada personagem. Como a Duda ganhou o desafio, ela não pode saber as personalidades de cada uma de vocês, tá bom? Meninas, por favor, peguem uns papeizinhos, passem uma para outra e entreguem para as meninas. Sem shade, tá, gente? Com alegria, carinho e amor, porque a gente aqui é do coração. Uma de cada vez, tá? Gente, Rick! Eu amo! Rick! Ai, Rick! Louco, doido! Olha essa cara de safado! Nós temos aqui 4 temas. Temos aqui depilação íntima, que Rita Von Hunt não fez. Ida ao médico, jantar romântico e troca de pneu. Sem nenhum trocadilho, tá, gente? Duda, e onde é que você entra nessa história toda? Você vai ser responsável por escolher a situação e as 2 personalidades que irão enfrentar uma dessas situações. E você já formou as duplas? Tá, então qual é a primeira? Inês Brasil. Me ajuda aqui, Lauri. Alô, alô, graças a Deus. Em que situação? Jantar romântico. Inês Brasil em jantar romântico com... Essa eu queria ver ao vivo. Com Hebe Camargo! Gente do céu! Nossa, temos aqui um clone. Inês Brasil. Eu trouxe Inês Brasil porque eu achei que eu tava sendo super original. A Inês Brasil em que situação? Ida ao médico. Ida ao médico. Então, Inês Brasil indo ao médico com... Meu Deus. Não poderia ser melhor. Com Inês Brasil. Nossa,
ninguém nunca nesse mundo vai pensar em escolher Inês Brasil. Viado! Porque eu acho que realmente ela vai ao médico com ela mesma. A próxima situação, então, é troca de pneu com Bela Gil. Com quem que a Bela Gil troca pneu, Duda? Deixa eu ver. Com a... Meu Deus! Inês Brasil! Gente, ela realmente tá em todas, né? Então... Evidentemente, quem vai enfrentar a depilação íntima? A dona Bizantina, a famosa velha da praça ou velha surda. Essa eu quero ver. Quem vai fazer depilação íntima com a velha surda ou velha da praça ou dona Bizantina é nada mais, nada menos que Rita Von Hunt. Quem é a dona Bizantina? Apolônio. Mina? De Leon. E quem vai interpretar Rita Von Hunt? Olá. Olá a todos, bem-vindos à minha virilha. Quem vai interpretar Rita Von Hunt é nada mais, nada menos que Malona Queen. Quem vai ao médico, então é Inês Brasil, com a Inês Brasil. Quem seria essa Inês Brasil? Alô, alô, graças a Deus, me chama que eu vou. E quem é a segunda Inês Brasil? Se me atacar, eu vou atacar. Eu falo isso. Fefe. Da Inês Brasil 3, vamos dizer assim. Quem é a Inês Brasil 3, no caso? Duda! E quem vai fazer a Hebe Camargo? A Sara. Quem é a Bela Gil, então? Macaila. E a outra Inês Brasil, então, no caso, é a Nath. Gente, eu tô adorando isso. Vai ser incrível esse desafio. Bom, gente, mas nem tudo é só alegria no dia de hoje. Como a nossa diretora tá meio de mau humor hoje, ela tá um pouco com cólica, ela decidiu que 4 irão para recuperação e 2 serão eliminadas hoje. Então, empenhe-se em fazer com que a nossa diretora melhore o humor, porque senão eu vou me despedir de vocês, meninas lindas. Obrigada pela presença, sucesso. Já são sucesso, mais sucesso ainda. A gente se encontra nos camarins da vida, tá bom? Beijo, meninas. Obrigada. Palmas para elas. Essa marimba que eles fizeram no segredo. Ai, doida. Desde que é uma make tão simples, gente. Eu trouxe aqui uma pessoa que vai clarear as ideias de vocês, vai ajudar, vai melhorar. Ela é atriz de teatro, participou durante muitos anos do Terça Insana. Com vocês, Agnes Zuliani. Prazer, Agnes. Prazer é todo meu. Obrigada por ter vindo ajudar as meninas Imagina, nesse prazer. desafio. Eu vou deixar vocês com a Agnes, tá bom? Que vocês estão mais do que bem acompanhadas. Ui. Beijos, 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 Agnes. Cuidado com elas que elas mordem. tá? Ave Maria. Não, não, tá tudo certo, tá Beijo. tudo certo. O grande comediante é aquele que faz tudo muito natural, que tá dentro dele e que brinca. Às vezes vem uma frase na cabeça, ele fala, né? E não... Ai, o que eu deveria dizer? O que o público gostaria que eu dissesse? A comédia, ela não é forçada, ela vem de dentro. Crueldade existe? Existe. A base da comédia é a crueldade, né? O mais legal hoje da comédia, no mundo que a gente está vivendo, é a gente tirar sarro da gente mesmo. Bom, me falem, vocês vão fazer o quê? O tema é depilação íntima.
Eu vou fazer a personagem que é a velha surda da praça, a Dona Bizantina. Tá. E ela vai fazer a Rita Von Hunt, que é uma das participantes da Academia de Drags 1. Ela tem um programa de culinária vegana no YouTube. Ela é muito pedante, tem uma voz muito peculiar. Não se esqueça que vocês têm uma ação, Da depilação. tá? E a ação não é só chegar e deitar. Então vamos tirar Depilar, a blusinha e tal. Você não precisa depilar ela exatamente, né? Mas pode ir preparando alguma coisa. Quando a gente vai depilar ou vai no médico, eles falam com a gente muito no diminutivo. Como se fosse bebezinho. Então eu acho que é bom também brincar com essa coisa. Vamos levantar a sainha, mas como sainha? Então combinem um pouco quais são as palavras-chave que vocês dirão e você vai entender outra coisa. Isso eu acho que é mais interessante. Ok? Obrigado. Deu? Muito obrigado. Ai, Então tá. demais. Inês Brasil E Bela Gil. trocando um pneu. A gente está acostumado com a Bela sempre substituindo alguma coisa. Tem aqueles memes todos da Bela. Você pode substituir isso, por aquilo outro, né? Então, eu acho que é interessante, a Bela vai sempre propondo, né? Já que não temos um step, então a gente pode botar um repolho, ele vai encher de gases, esse pneu vai ficar duro. Mas é interessante, por exemplo, vocês estarem com essa situação toda do lado de fora e a Inês fazendo de tudo menos olhando para o pneu e você tentando acalmá-la. Mas vamos parar alguém. Meu Deus, não passa ninguém. Sintam essa situação. Aproveitem isso de gordo e magro, né? Tantos personagens, o Gato e Rato lá, né? O Tom e Jerry, que são personalidades muito diferentes e que por isso se complementam. Então eu vou fazer a Hebe Camargo. E eu vou fazer a Inês Brasil, mais uma. Acontece um jantar romântico. Eu vou me surpreender assim quando ela chegar. Porque, E aí ela vai começar a dar em cima de mim, porque a gente não pode esquecer que é um jantar romântico e tornar esse jantar romântico uma coisa engraçada. A Hebe é muito querida de todos nós. E a Inês parece que ela é também de todos, né? Todo mundo também São gosta. gerações diferentes. Mas... Não só gerações, como personalidades diferentes. Então, eu acho que legal nessa coisa da comédia é brincar com as diferenças e principalmente mostrar que as diferenças são lindas e são mais interessantes. E que é mais legal você viver abertamente, sem esse conservadorismo que a gente está vivendo, né? Uma volta para trás, mas uma volta para frente. Então é Inês Brasil. Exatamente. No consultório médico. Ela vai ser a Inês médica. Eu sou a Inês médica. Vai ser a Inês boazinha. Eu vou ser a Inês paciente, você a Inês má. Na verdade, não é nenhuma questão, acho que de má e bom, uma questão de... Tem a ver com isso de personalidade, né? Aquela mais doce, mais boazinha. E eu não, já sou mais histérica, já falo, já E parece que ela é religiosa também, não é? Muito. Ela sempre cita... E quem será religiosa aqui? Eu, no caso. Independente se você é bom ou ruim, é boazinha ou amazinha e tal, é muito importante que vocês tenham sempre a ideia de que segue uma linha. Segue não vou dizer ideologia, mas uma fé, uma crença, né, no misterioso. Isso é muito dela. Mas eu acho que é isso, não pode esquecer, entendeu? Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou, sei lá, qualquer coisa que você possa usar, e você também não, mas Jesus há de querer. Pela essa água de Jesus, mon amor. Isso. Uma coisa que é muito importante, joguem, não disputem. Sim, sim. Eu, pelo menos, sou muitas mulheres e acho que vocês também. Sim. Não é isso? Obrigada. A gente que agradece, coração. Imagina. Amei. Ô, minha gente, se o Academia de Drags tem uma apresentadora que é referência e sinônimo de humor, será que as nossas candidatas estão bem neste desafio? Olha essa Inês Brasília, que tem outra Inês Brasília ali, uma outra Inês Brasília ali. Ou seja, 3 Inês Brasil? 4 Inês 4? Brasil. Ai, agora até eu quero saber disso. Por que 4 Inês Brasil? Alô, alô, graças a Deus, sabe quem sou eu? Fazendo acontecer. Parte pro outro Inês. Graças a Deus, pela água de Jesus. E você, meu amor? Inês Brasil, alô, alô, graças a Deus. Você sabe quem sou eu. Alô, alô, graças a Deus, sabe quem sou eu? Sou Inês Brasil. Tô aqui pra pedir a ajuda de Deus pra vocês, pra todo mundo, por essa água do chão, por esse vento, por esse mar, por tudo, pelo universo. Glória a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, eu tô gostando! Arrasa, bicha! Pois é, vocês estão passando com o visual a cada semana, um visual babado, confusão.
Coisas de quem pode, gasta, quem não pode, me olha. E hoje, apesar de ser feito umas esquetes de humor, eu não estou muito bem, estou um pouquinho amarga, então serão desclassificadas 2 candidatas. E para compor a nossa bancada, esse grande, talentoso maquiador das grandes estrelas, Lili, e ele também, que está estreando, já estreou o programa, que é Fefito. Temos uma grande jornalista que é Luciana Luviero e esse grande ator, comediante, humorista, um talento que é Marcelo Médici, juntamente com o nosso maquiador que me produz, meu amigo maravilhoso Cabral. Então é isso, gente. Para que assistir outra coisa? Assista a nós, Academia de Drags. É o que tem pra hoje. Arrasa, bicha! Mais um dia no meu trabalho. Ó querido, ó querido, ó querido Clementino. Olá, minha senhora, e bem-vinda à minha virilha. Meu nome é Rita Von Rant e você está no Sem Pelo Drag. É aqui o lugar que faz ultrassom. Depilação íntima. Isso mesmo, ultrassom. O meu ginecologista disse que eu precisava fazer um ultrassom. A senhora me ligou e agendou uma depilação íntima. Eu escutei a sua voz no rádio fazendo um anúncio e me falando aquela vozinha de Paulo Rito. E aquilo me ficou na cabeça, eu pensei, vou ligar pra fazer meu ultrassom. É aqui mesmo, agendei. Não, minha senhora, depilação íntima, por favor. Senhora, vem se deitar. Mas que é depilação? É arrancar os pelos. Eu acho que eu te conheço. Tu não é o Apolônio? Não, meu nome é Rita Von Rant. Tu é o Apolônio de peruca, nem colocou maquiagem direito. Pra mim foi muito emocionante fazer a velha surda na frente do Marcelo Médici, porque eu não sabia que ele seria jurado. O Lili também tava lá, ele fez a maquiagem dela. Nos áureos tempos, as pessoas achavam que eu era um homem de peruca porque eu uso pouca maquiagem, ou as perucas feias. Mas, na verdade, eles me confundiam muito com o Kaique Brito, na novela Chocolate com Pimenta, do grande autor brasileiro Valcir Carrasco. Aí eu cá com os meus botões pensei, né? Quando a gente vai fazer uma cena de humor que tem 2 pessoas, você tem a escada, que prepara as piadas, e tem a pessoa que sobe a escada, que é quem arremata as piadas. Esquisito, sim, tá muito esquisito essa sua maquiagem. Eu usava beterraba, agora eu uso esse batom da Catarina Rio. Tu devia usar essas coisas. Você Fica mais bonita. Parecer mais... Eu tenho de deitar aqui, sim. Sim, minha senhora, por gentileza. Mas cadê os aparelhos de ultrassom? Aqui nós usamos cera vegana, porque eu não uso bichos mortos. Marihuana! Eu parei com essas coisas nos anos 70 já. Não, minha senhora. Cera vegana, sem a exploração das pequenas abelhinhas. Vamos levantar a saída. Mas Dona Fita, não Dona Fita, não. Dona Rita Von Rant. Então, mas eu queria saber que horas que vai vir o enfermeiro pra começar a minha ultrassom. Comigo mesmo, eu vou enfiar a mão por aqui. Não, eu sei, tu é o Apolônio, sim. Tu quer se aproveitar de mim mais uma vez. Virilha, faremos sua virilha. Não, eu não quero arrumar minha barquilha. Eu uso vestido. Senhora, virilha. Ai, tu mesmo, Apolônio. Você é um pervertido. Sai daqui, Apolônio. Eu não quero mais saber disso. A virilha. Sai daqui, Apolônio. Você que fica atrás de velha caçando velho. Olha o grito da porteira! Uau, mon amour! Ai, que beleza! Alô, graças a Deus. Inês, os resultados estão prontos. Alô? Meu Deus, vocês me conhecem daquela fita. Vamos ter que tirar seu silicone, graças a Deus. Mon amour! Chama Monique! Monique! Ela tá querendo me atacar, Monique! Eu vou atacar. Eu não sei quem descobriu o Brasil, se foi mesmo Cabral. Mas Cabral, se quiser vir me descobrir, desde agora por mim, demorou. Ô, meu amor. Vou te falar uma coisa, você vai tentar me derrubar, mas por 1,50, meu amor, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Amor, tu
sabe que Silvete Montilla é de farmácia, mas eu respeito ela. Também respeito ela, né? Fica a Graças a Deus, dica. eu desde agora. Mas vamos ter que tirar esse teu silicone, meu amor. Mas, meu bem, 18 anos de Europa. Eu era rainha do cabaré, meu amor. Olha esse corpo, foca. Foca a cintura, cu, ó, meu bem. Rainha, fazia Meu amor, eu sou rua. professora de dança e agora eu fiz um cursinho ali de médica. CCAA, né? Desde agora. Segura essa marimba então, meu amor. Minha marimba tá segura, querida, que eu sou a pantera do amor. Panterona? Eu tô aqui. Alô, alô, alô. Graças a Deus. Ai, eu já tô... Bora então fazendo, então. Era só os bordões de Inês jogados e o contexto da história ficou vago. Meu amor, mas como é que eu vou pôr o leite para minhas filhas, meu amor? Monique! Meu amor, isso é silicone. E esse teu silicone não vale de nada, meu amor. Porque o meu silicone, se eu tenho silicone e você falar alguma coisa do meu silicone, tu vai estar criticando a Xuxa. Tu vai estar criticando a Pamela. Inês, vamos embora fazendo? Bem gostosinho, devagarinho. Ai, do jeito que eu gosto. Sabe por quê? Por quê? Olá, lá, 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 Não tem terror, não tem caô. Olá, lá, 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 Hoje eu tô aqui, tô. Mas se for pra fazer guerra, não me chama que eu não vou. Make loud, muito melhor demorou. Make loud, é muito melhor demorou. Tô vibrando. Tô vibrando, eu tô gozando. Tô molhando. Ai, meu Ô, bem, Namu. ai, tudo. Ai, tô tão lésbica. Eu quero o magno do diretor. Alô, alô. Ai, graças a Deus. Alô, 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 graças a Deus. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Pedi uma marmita tão gostosa hoje, de filé de frango. Mas ela é tão cheia que eu precisava dividir com alguém. Mas tem que ser alguém tão especial. Alguém como a Hebe Camargo. Por que não? Pelo amor de Deus, Hebe Camargo, apareça pra comer essa marmitinha comigo. O filé de frango. Sim, essa menina. Hebe? Inês Brasil, ai que linda de viver essa menina. Você me conhece? Claro que Pelo conheço. CD, né? Na verdade, lá em cima todos estão de olho em tudo e em todos. Você é uma gracinha, sempre muito alegre. Mas eu vi, Hebe, que você não se desapegou das suas joias. Mas, assim, tô vendo bastante joias. Mas o vestidinho que acontece veio com uma versãozinha do Brás. Você é tão rica, menina. Querida, isso aqui é tudo ilusão. Eu desapeguei sim das joias. De verdade. Isto é tudo ladeira Porto Geral, queridinha. E tem ladeira no céu? Tem uma ladeirinha bem escondidinha que eu e a Dercy às vezes vamos lá dar uma sapiadinha. Olha, mas incrível. tem todas as ladeirinhas mesmo de lá. Mas eu tô vendo que o microfone ficou, menina. Foi o contrato com o Silvio Santos? É a única coisa que eu não consigo desapegar, menina. Isso faz parte de mim, é uma gracinha. Gracinha mesmo. Agora, o momento mais esperado do programa da Hebe, no caso, o nosso jantar romântico. Mas- é hora do selinho. Selinho, Hebe. Não pode ser tão assim. Tem que ter todo um bafo de dança, que eu tô tão famosa agora. A gente errou no roteiro. As piadas fraquíssimas a gente travou. Nossas drags são bem opostas. Ela é a trash bagaceira, eu sou a drag bonita. Comigo tem que ser assim, tem que ser cabecinha pra um lado, corpinho pra um outro. Só um minuto que eu vou Grito pedir da para Pantera. o meu maestro Zezinho tocar uma canção. Ah não, o Zezinho ainda não pode. Vamos ao vivo mesmo, né, querida? Ao vivo mesmo, menina. Vamos. Vamos comigo. Cabecinha pra um lado, corpinho pra um outro e grito da Pantera. Corpinho pro lado, cabecinha pro outro. E o grito da Pantera como é? Ai, que gracinha! Eu gosto de fazer a Duda engraçada. Eu sei fazer a Duda engraçada. Tanto é que chegou ali no palco, eu fiz a Inês Brasil, mas eu era só a roupa da Inês Brasil. O resto era tudo a Duda ali.
Mas você tá muito assim, muito gostosa. Voltou assim do céu muito mais carregada. Ai, querida, lá quando eu era viva, eu sempre tive as pernas muito atrativas. Tô vendo, viu? Mas que delícia. Eu acho que vou precisar de muito mais, viu? E é isso. Sabia disso, Inês? Sabia disso? Eu não devia ter comido aquele pão branco. Por isso que eu acho que eu dei uma engordada e não consegui. O pneu do carro estourou. E agora, como é que a gente faz? Você tem alguma ideia? Inês! Minha irmã, nós somos todos filhos de Deus? Se somos todos filhos de Deus, Deus ama você, Deus ama mendigo, Deus ama tudo. Deus ama essa água aqui pela sagrada de Deus. Você aqui, ó, isso acabou de daqui. me dar uma ideia. Olha só, a gente pode estar substituindo... Você já parou para pensar que a gente pode estar substituindo, por exemplo, o gás da câmara de ar por repolho? Claro, por quê? Se o repolho causa gases na gente, também vai causar gases dentro Essa do roda pneu. aqui, Vai dar sabe o certo. Sabe o que essa roda aqui me lembra? Meu ex-marido, um sexo bem gostoso. Ai, que delícia, que tesão. Inês, calma, eu não queria saber disso. Eu sou Grélia Gil, filha de Gilberto Gil, não tô podendo. Eu queria, na verdade, te dizer que você tá precisando de uma alface pra ver se você se acalma. Na verdade, eu queria fazer um chazinho de camomila, mas eu, como não trouxe, porque acabou, fiz hoje de manhã, pode ser uma boa. Aqui, meu irmão, não tem que passar por isso, não. Não tem que passar por isso, porque eu não humilho ninguém. Eu não humilho ninguém. Monique! Cadê Monique? Monique! Inês, calma, Monique, calma, não é tá Monique. tudo certo. Calma aí, a gente pode... Vamos assistência resolver o dela, problema. A gente pode também, de repente, estar substituindo a cola para poder colar o pneu pela massa de pão aqui de dentro. A gente faz um suco de limão. Pronto. E aí a gente mistura junto com a massa e a gente pode estar, no caso aqui, tá passando. Mas, Inês, você sabe que eu fico pensando que o ideal mesmo seria se a gente tivesse uma banana. Uma banana bem carnuda, cheia de potássio, bem cremosa, banana jamaicana orgânica integral. Acho que todos os nossos problemas estariam certos. Delícia! Inês, você tá comendo a nossa banana! Como que você faz uma coisa dessa, gente? Alguém pode... Será que alguém aqui vende o meu suco de tomate? Banana me lembra com Make gengibre Love. orgânico? Não faz Inês, love. É muita olha, eu vou pegar o meu suco. Make love. Eu entrei no personagem mesmo. A Inês Brasil é aquela coisa insana, é aquela coisa que não pensa pra falar, é aquela coisa que não fala coisa com coisa. Inês. Essa encarnou a Inês. Eu só tenho que parabenizar a cada dupla a questão do texto, de tempo para decorar, como fala aquele negócio para uma não se... Não se atropelar, não falar em cima da Não outra. sei, Uma não lá. falar em cima da outra, não se Isso, atropelar. obrigado. É isso mesmo, é que minhas palavras surgiram nesse momento. O Marcelo Médici Chique vai falar timing. Ah, é timing que fala? A gente fala timing de comédia. É como eu sou fraquíssimo, eu não sou da televisão, eu sou do bairro, a louca. Então é esse timing. E a gente agora vai pedir para os nossos convidados, o nosso jurado, fazer algum comentário. Você fez muito bem a Rita Von Hunt, mas eu acho que a Rita tem uma voz um pouquinho menos aguda. Dito isso, todos os seus trocadilhos funcionaram muito bem. Você, Mina, arrasou. Tanto que a gente até ficou se perguntando se era um ator infiltrado aí dentro. Claro que a velhinha me deixou com saudades aqui, porque no comecinho dos anos 80, eu que maquiava a velhinha. E Nossa, aí, gente, eu não vou divulgar, nem vou comentar, porque eu não sou dessa época. eu sou. Realmente. Ai, que eu emoção. estou com Agora muito ela- orgulho, graças a Deus. Estou vivo até hoje. Tudo. Arrasou. Eu trabalhei com ele, era um grande ator, o Rony Hills, um grande comediante e tal. Acaba dando uma vantagem nesse sentido, eu acho, que você faz uma coisa diferenciada, né? Não é conselho, mas assistam coisas antigas, assistam comediantes, números antigos de drags que fazem com músicas antigas, porque tem coisas realmente Maravilhosas.
que são atemporais, são eternas, né? Eu fiquei torcendo o tempo todo pra explodir os silicones de vocês. Eu queria que uma tivesse com a agulha. Teve um pouquinho de falta de timing. Uma foi melhor Inês que a outra e a Sasha roubou a cena da Fefe. Fefe, se puder levar como dica de caracterização, maquiagem. Quem te maquiou, amiga? Da próxima, procura um profissional. Sasha mandou melhor como Inês entre vocês duas. Tava mais assim, essa coisa mais sexual mesmo, né? Aquela coisa bem da Inês mesmo. As duas Inês. Duas vagabundas. Mas podiam ter sido mais vagabundas ainda, porque a Inês é muito vagabunda, a Inês é bizarra, ela é sexual, ela é exatamente isso, mas é muito. E nenhuma das Inês caprichou no sotaque carioca, suburbano carioca. Duda, eu também acho que você não explorou muito essa coisa da Inês. A Hebe tava uma gracinha mesmo, mas também acho que poderia ter brincado mais. Tem tanta coisa característica da Hebe. A Hebe, eu não gostava da Hebe. Ela tá no céu, mas eu continuo sem gostar dela. Mas você foi maravilhosa. A Inês, da dupla com a Hebe. Se a Hebe descer agora. Se ela descer. Não, gente, meu programa continua. Se a Hebe descer, ela sobe de novo. Ah, mentira. Cadê a madeira? Vamos quebrar a cara O dele. programa está saindo do ar. Obrigado pelas participações. Não teremos vencedores. Gente, Continua, Lili. é que vocês gostam da Hebe e da TV. Ah, tem bastidores? Tem bastidores. No Pois é. próximo bloco, vamos falar sobre bastidores da televisão. Nossa. Mas você só vai falar da Hebe que você não gostava da mulher de verdade? Sim. Então, para minha surpresa, tinha um jurado que não gostava da Hebe. Olha que sorte a minha, não é, minha gente? Nath, você é de longe a melhor Inês Brasil de todas. Inês Brasil, glória a Deus, aleluia. Por essa água. Você incorporou o espírito suburbano da Inês Brasil e o espírito combativo dela, como nenhuma das outras incorporou. E você brincou muito com a língua, o que é ótimo. E Bela Gil, sem comentários. Eu já quero que você me substitua por uns churrascos de melancia. Arrasou. E aí confiar na parceira que a parceira tá fazendo pra te levantar também, não te derrubar. Você acha que teve alguém tombando a outra? Eu senti. Olha. Eu senti Ele isso. acha que tem alguém tombando a outra. Eu senti. Hã? Eu Quem posso você acha que falar? tava tombando a outra? Ai, mas pra que tocar nesse assunto? Eu tenho certeza que esse programa não vai até o final. Eu tô sentindo que Eu vocês senti- querem não, tirar o meu programa Eu não tô do dizendo ar. que era de propósito. Eu não estou dizendo que era de Eu propósito. estou sentindo uma energia. Eu não sei se é porque eu tô com vários apartamentos no meu corpo. Então as pessoas querem tirar o meu programa. Pô, a gente tá chegando numa fase agora de academia de segunda temporada, terceira semana, que já tem que levar mais a sério a coisa. Então, contando com todo o nervosismo, toda a criatividade, tudo que vocês tiveram que fazer hoje, eu achei, por exemplo, que a Sara com a Duda tiveram algum problema de ajuste. E a dificuldade, eu não sei se vocês sentiram isso, do retorno, porque tinham poucas pessoas aqui. Eu tenho certeza que se isso estivesse numa noite, numa apresentação, numa boate, com público, numa balada, enfim, que o retorno ia ser muito maior. E isso também faz crescer a cena. Aqui tínhamos poucas pessoas e a sensação é essa, cara. Você tá fazendo um negócio, você não tem o retorno, você vai se cagando cada vez mais, né? Você vai... né? E vocês mantiveram bravamente. Queria dar parabéns porque eu achei muito divertido, achei muito legal. Parabéns a todas, a todos, a todas, enfim, a todas. São tudo garoto, mas quando tira o capacete a coisa corre. Então é isso, menina. Nós vamos ter agora aqui conselho de classe. Vamos pegar o boletim de cada uma. E daqui a pouco a gente sabe quem fica, quem sai, quem volta. Se a Hebe deixar o programa ir pra frente. Nossa. Porque depois que a... Ih, menina. Deixa pra lá. Um beijo, obrigado. Olha. Parabéns, parabéns. Então, já estou aqui com o boletim de cada uma de vocês.
Então, agora tô adorando o... ó a minha alegria de estar nesse programa. Tá divertido, tá exótico. Que bom, viu? Conforme eu falar o nome, vocês deem um passo à frente. E aí a gente vai falando o que está acontecendo na vida de vocês. Eu quero que dê um passo à frente a Sasha e a Fefe. Sasha, você e você, Fefe, vocês estão de recuperação, tá bom? Eu não achei justa essa coisa de eu ter ido dublar. Porque, na verdade, a Inês Brasil tem disso mesmo, de se jogar e de falar e de acontecer. Queria chamar agora Nath e Malona. Então, gente, essa hora é uma hora difícil, vocês sabem que é complicado pra mim também estar falando. Então, vocês duas estão na próxima semana. Tá bom? A Yoda Rita Von Hunt serviu em mim. Serviu em mim. Vocês já viram ela vestindo? Quero que dê um passe à frente. Makayla e a Mina. Makayla, Mina. Então é isso, né, gente? Tá difícil. Cada dia a gente fica nessa enrolação para ver quem faz, quem fica. Então a gente quer falar com você, Mina. Você foi a melhor da noite. Eu, um ator. Respeito. Fiquei honrada, porque eu nunca me considerei ator. Tipo, eu sou cozinheira e agora trabalho como recepcionista. Poder fazer isso com Mina, ser reconhecida como uma atriz, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora, a Duda e a Sara. Vocês dão um passinho à frente, 2 para trás e sai de ré. Vocês vão para recuperação também. Aí vão fazer as 4, das 4 a gente vai tirar 2. Obrigada. E é isso, e a gente volta com a Academia de Drag já já, as meninas vão fazer uma dublagem. E também você que queira saber sobre a Hebe, manda um e-mail pra gente. Lili tá aqui, tá bom? Até já. Meu Deus do céu, eu aqui no meio. Nossa, mas sempre quer saber da Hebe. Quando elas 3 foram juntas pro jurado, eu falei, eu vou ficar aqui atrás e vou tirar o olhar deles. Eu quero que eles me sigam. Então, quando cair a peruca, acho que todo mundo vai rir muito. Quando cair a peruca, vai falar, nossa, porque ela não prende essa peruca, né, gente? Isso foi uma coisa que me deixou furioso com ela. Eu fui conversar com ela depois por causa disso. Bicha, se você perde uma peruca no palco, chuta a peruca pra longe. Foda-se, se o seu figurino tá te atrapalhando, arranca o figurino. Eu acho que a Duda tomou conta da cena e ali ficou no meio do palco o tempo inteiro. E as outras caçando lugar para se escorar e nada. E achei isso egoísta demais, mesmo estando competindo. A Hebe tava lá no fundo, ela parecia uma velha louca de asilo. Ela ficava lá assim.
dublando a musiquinha dela, muito serelepe. Alguém colocou... Alguém deve ter colocado manteiga no palco. Ai, gente, foi uma outra drag que tava do meu lado que deve ter feito isso, né? Mas não vou falar o nome dela. Chegamos mais uma semana, terceira semana. Eu sei que esse momento aí é difícil para vocês, mas para nós também aqui é muito difícil. E hoje muito mais, porque hoje saem duas. Parabéns pelo trabalho de todas. Acho que cada uma tem um segmento, um estilo, uma vertente. E independente do resultado, eu acho que a gente tem que ser verdadeira com a nossa persona, né? Cabral? Das 4 candidatas, eu vejo força em 2 de vocês. Outras 2 eu vejo alguns problemas. Dentro das 4, temos quem dançou muito bem, quem estava mais bonita, quem mesmo com a dificuldade de cair um cabelo, realmente dançaram pela vida. Dublaram pela vida, fizeram de tudo para se dar bem. Mas será que foi suficiente isso? A gente vai ver agora com a Silvete. Eu quero que dê um passinho à frente. Duda, por favor. Duda, a gente quer agradecer, mas assim, você, dentre elas, foi a primeira que sai. Mas muito obrigado pela sua participação, por você estar com a gente aqui na academia, tá bom? Ela se acha tão melhor do que eu, se acha mais competente, melhor drag, melhor pessoa. E ela não é melhor do que ninguém, como eu também sou melhor do que ninguém. Cada um faz o seu trabalho, você gosta, se não gosta, não gosta. Eu vou falar o nome da que sai. As outras 2, com certeza, continuam na academia. Ai, gente, espera um minutinho, que eu também sou uma pessoa que eu vivo à base de calmante. Eu tomei um chá de camomila, mas eu tô tranquila, diretor. Não fica preocupado, que eu não vou dar nenhuma gafe. Então, assim, quem sai hoje é você, Sara. A Fefe e a Sasha, vocês continua. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. E vocês 2 estão para a próxima semana. Graças a Deus, né? Parabéns. Beijo. Então é isso, mais uma eliminação, mais um dia, cada dia vai ficando mais acirrado. Então é isso, gente. Academia de Drag. É o que tem para hoje. Cabral, Alexa, close. Olá, tudo bem? E aí? Você pode ajudar a decidir quem será a grande vencedora aqui no dia 26 de maio, no feriado, na Boate Canto. Então, entre lá no site e já garanta o seu convite, isso! E corra! Corra! Porque os convites são limitados. Você vai querer perder? Claro que não! As meninas ficaram hospedadas no hotel finíssimo, no 155 Hotel. E também ganharam um kit maravilhoso de maquiagem de Catherine Hills. A grande vencedora de Academia do Drag vai ganhar um kit profissional do Catherine Hills e uma peruca que é um sonho de todas, a minha amiga maravilhosa, Luli Hair.
Além de um ensaio exclusivo do projeto Aquenda, elas também vão ganhar uma turnê em casas conceituadas como Blue Space, Victoria House, lá de Brasília, e também na Giz Mais de Belo Horizonte. E um grande especial aqui, onde tudo aconteceu, na Boate Canto. E também ganhará o título da drag queen mais completa. É isso! Ai, menina, achei que a Gracinha ia me ajudar, mas, na verdade, houve, acho que, um problema de desenvolvimento de texto, o nervosismo, muita coisa contribuiu para que na hora não saísse conforme o esperado. Eu acredito que o personagem em si, ele é muito bom, mas precisa lapidar, trabalhar, e foi onde eu pequei mesmo. Você acha que por ter 4 candidatas fazendo a Inês Brasil te atrapalhou? Eu acho que não. O que me atrapalhou foi eu mesmo. Eu acho que eu não devia ter feito a Inês Brasil. Ela não representa quem eu sou, nem meu personagem. Ela pode ser muito amada e tudo mais. Eu também adoro Inês Brasil, mas realmente não é minha praia fazer ela. E não é o meu feeling, sabe? Não é o que eu deveria ter escolhido.